Amém. Bom dia a todos. Tem suas Bíblias? Podem abrir no livro de Lucas 4, Lucas capítulo 4. Temos estado estudando uma série chamada Derraigando a Rejeição. E nas últimas 3 meses ou um pouco mais estudando, e agora estamos chegando ao ponto, depois de ter olhado as diferentes formas como as raízes da rejeição afetam a vida das pessoas de formas insalubres. Agora vamos começar esta semana e a próxima semana curando a rejeição. Como resolvemos quando você tem sido rejeitado? Por isso, libertação sobrenatural e poder da verdade. É isso que estamos procurando e olhar. E hoje, curando a rejeição, parte 1. E semana que vem será a nossa lição final e acabaremos. Vamos começar com o nosso versículo principal, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a curar os quebrantados do coração, a proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor. Curando a rejeição, parte 1. Vamos primeiro olhar a curando o passado e começar ali, porque a esperança do Evangelho, a esperança de servir a Deus, é liberdade do passado. Estas são as notícias maravilhosas da salvação e o que o passado não determina seu futuro. Temos passado muitas semanas e para alguns de vocês isso provavelmente tem sido doloroso, lembrando do passado e alguns desses problemas, mas eu estou aqui declarando a você hoje de manhã que o passado não determina seu futuro. Você não está condenado porque alguém lhe rejeitou, não me interessa a que ponto você foi rejeitado, você está absolutamente não condenado ou sequestrado pelo seu passado. Lucas 4, uma vez mais 18 e 19, porque isto traz esta ideia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, no começo do seu ministério, está repetindo ou citando Isaías e aplica para ele mesmo, dizendo, lembre-se o que eu tenho lhe dito cada semana, você precisa de algo sobrenatural. E ele começa falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou é sobre mim. O que é que isso vai fazer quando o Espírito do Senhor, ou de Deus, na sua vida? E ele diz claramente, boas novas ou boas notícias a os pobres, ou seja, você não vai ter que ficar dessa forma. E cada uma destas declarações fala de mudar, ou seja, os que estão cativos podem ser livres, os cegos podem ver, não fica cego, os oprimidos estão em liberdade, você não fica oprimido. E você pode entrar o ano aceitável do Senhor, o ano do favor do Senhor. E esta é a esperança do Evangelho. E eu estou falando especialmente a todos aqueles que têm estado tendo lutas e dificuldades com os problemas com respeito à rejeição. É que a promessa e as boas notícias é que você não tem que ficar do jeito que você é. E isso são notícias muito, muito boas. Para alguns de vocês, talvez, são emoções dolorosas. Para outros de vocês, têm sido padrões de pensamento destrutivos. Pensando dessa forma não vai lhe ajudar e causará com que você faça decisões ruins. Então a promessa que temos aqui é que você pode ir livre. O seu passado não prende você como você foi criado ou como você viveu antes. Isso não é verdade. Você pode ir livre. Por isso, na Bíblia, Deus nos promete que quem quiser ter um novo futuro, eles podem. Essa é a possibilidade com Deus. Isaías 43, 19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Este é o contexto
que precisamos entender. Isaías está escrevendo para uma nação, eles têm sido desobedientes, a nação tem sido completamente destruída, e se eles estão se lembrando do passado e como o passado está afetando o presente, seria normal que eles se sintam assim, mas é assim, não tem por que ser assim. Deus diz, eu vou fazer, prestes a realizar algo novo, vocês o verão, um caminho no meio do deserto, e isso é um quadro, são palavras, imagens, falando que em lugares onde não está bom, onde o lugar não serve, eu posso abrir um caminho novo, onde era terra seca, farei rios, e esta esperança, se você quer um novo futuro, a promessa de Deus é que você pode ter algo novo, ou um novo futuro, uma nova vida. 1 de Crônicas 4:10. Jabez orou ao Deus de Israel, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Se comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus concedeu seu pedido. É exatamente o que eu acabo de falar, de que o passado não tem que ser o seu futuro. Você pode ter um novo futuro, e a Bíblia nos diz histórias de pessoas que isso pode ser visto. Jabez, o seu nome significa doloroso ou sofrido. E a Bíblia nos diz como sua mãe teve ele em sofrimento. Muitos estudiosos dizem que não fala de um pai. Não sabemos se seu pai abandonou ele, ou teve um divórcio, ou morreu de alguma forma. Mas isto deixou uma marca nele, tanto que o nome que a mãe deu a ele é doloroso. A predição da sua mãe é o futuro que alguém vai ter cujo passado não foi bom. Passado, um futuro doloroso. Então, doloroso, clama a Deus e diz, eu não quero que esse seja meu futuro. Sim, eu comecei assim, mas ele diz, eu quero que você me abençoe. Eu quero ser abençoado. Toda semana eu tenho lhe dito de que a resposta não é psicologia, é uma bênção sobrenatural. E a bênção não é somente quando alguém diz, Deus te abençoe. Oi, Deus te abençoe. Ou Deus te abençoe. Não, é algo sobrenatural nas nossas vidas, que quando algo sobrenatural é colocado na vida de alguém, tudo muda. No Novo Testamento, quando Jesus teve que alimentar os 5.000, a Bíblia disse que ele partiu o pão e o abençoou. Isso foi muito mais do que somente dizer, obrigado, Pai, por este alimento. Ele colocou algo sobrenatural com essa bênção e tudo mudou. Por isso, a Bíblia nos diz de que Deus concedeu o seu pedido. E essa é a esperança para toda pessoa que você está tendo dificuldade e lutando com rejeição em qualquer área da vida, e que o passado não determina seu futuro. Quantos sabem que são boas notícias? Não é verdade? Isso é muita verdade. Se esta é a verdade, então, o que é que nós fazemos para ser livres? Porque esta lição é a primeira parte de como ser curados da rejeição, como ser livres da rejeição. Por isso, então, vamos olhar várias coisas que vamos ver, e uma delas é que o que você e eu precisamos, e eu tenho dito isso toda semana, precisamos de uma cura sobrenatural do passado. O ponto principal desta lição, eu não sou um psicólogo, um psiquiatra, eu não quero que você deite aqui na cama e me diga quais são os seus problemas e eu diga para você, tem razão, é muito ruim. Mas o ponto é que eu tenho ajudado você a identificar como é que a rejeição tem afetado sua vida, para que você possa ter uma cura sobrenatural. O que temos visto todas estas semanas é que a rejeição provoca danos no interior das pessoas. Várias das coisas que temos falado, para alguns de vocês tem causado dor, porque tem sido dano. Rejeição traz emoções dolorosas. Eu não posso convencer você a não ter dor. Você já chegou uma pessoa que ama você, ou você tem um problema na sua vida, uma pessoa que gosta de você. Não se preocupe, esquece tudo isso.
Tem razão, eu nunca pensei em me esquecer do meu passado. Isto é muito mais do que força de vontade. O que precisamos é um milagre sobrenatural de Deus. Vamos voltar à escritura que acabamos de ler, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele me enviou a curar os quebrantados do coração, a proclamar libertação aos cativos e a restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Uma vez mais, esta escritura que acabamos de ler é a declaração da missão de Jesus. Ou seja, ele está dizendo, por que estou aqui? Vamos ver o centro em letras grandes. Ele disse, me enviou a curar os quebrantados do coração. Isto é o que acontece muitas vezes na rejeição. É que os corações das pessoas têm sido quebrantados. Deus fez você que precise de amor. Todos precisamos de amor e aprovação. E quando não temos isso, muitas pessoas, o coração deles é quebrantado por dentro. E temos visto as diferentes formas como as pessoas podem reacionar em relacionamento e servir a Deus por causa de um coração quebrantado. Então este versículo nos diz que você pode ser curado por um milagre. Isto é o que Deus pode fazer. Gênesis 41:51. Ao primogênito, José chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. A história de José é uma história de rejeição e violação. Na sua família, seus irmãos rejeitaram ele, eles odiavam José. O pai, se foi favoritismo injusto, ou de ter dado aquele manto de muitas cores, ou não, foi algo profético, seu pai tinha visto algo nele no futuro, não sabemos, nem temos toda essa informação, mas os seus irmãos rejeitaram ele e odiavam ele. Seus próprios irmãos venderam ele como escravo, a escravidão. E antes, quando você era escravo, você ficava escravo até morrer. Ele foi acusado falsamente, mentido, ele foi colocado na prisão, ele tem sofrido. Pensa nisto, todos os dias na prisão, por que eu estou aqui? Minha família fez isto comigo. Imagina como isso vai afetar tua cabeça. Deus fez um milagre, liberta ele da prisão, ele casa e seu primeiro filho, seu primogênito, chamou ele Manassés, que literalmente significa, você precisa entender, qual é o nome do meu filho? Esquecer. Por quê? Porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e a casa do meu pai. Então, isto é o que significa ser curado. José não está dizendo, eu não me lembro mais. O que aconteceu? Eu não me lembro, eu já esqueci. Ele não está dizendo isso. Ele disse, quando alguém é curado, as violações do passado, as dores do passado, simplesmente passam a ser informação. Você vê pessoas, falam do seu passado, começam a se encher de lágrimas. Eles começam a ficar com os olhos vermelhos, as mãos começam a ficar duras. Por quê? Porque ainda estão feridos e doloridos. José podia sentar com você e dizer, sabe o que? A minha família me violou. Eles me venderam como escravo, mas agora é apenas simplesmente informação. E o que ele está dizendo é que Deus fez um milagre dentro de mim. Isso é uma história, uma versão do Novo Testamento, da promessa que acabamos de ler em Lucas 4:18. E isso é que Jesus pode curar quebrantados de coração. Pensa da parábola do bom samaritano, um homem que foi roubado, bateram nele, deram uma surra nele, um bom samaritano encontra este homem no caminho de Jericó, ele está sangrando, ele está ferido, a Bíblia diz que ele está sofrendo e diz esta palavra, que ele colocou óleo e vinho nele. Duas coisas, primeiro, da onde, se ele tem sido na cabeça, se ele levou uma surra no lado, aonde você coloca o poder de cura? Não no seu pé,
Faz sentido, né? Aonde é que ele colocou remédio? Onde ele estava sofrendo e com dor? É isso que você precisa. Você precisa que Deus, se você tem sido violado e existe dor dentro, está aqui dentro onde você precisa cura. E segundo, qual é a cura? A Bíblia nos diz que óleo era parte disso e a Bíblia usa o óleo como símbolo do Espírito Santo. E isto é o que Deus está dizendo. Se seu coração tem sido quebrantado por dentro, está doendo, sofrendo, Deus pode aplicar o Espírito Santo sobrenatural onde você está sofrendo para que você possa ser livre. Salmo 147, 3. Ele sara os que têm coração quebrantado e cura suas feridas. Essa é uma promessa de quem Deus é. Quem é Deus, o que Ele vai fazer? Ele cura o coração quebrantado e cura as suas feridas. A Bíblia nos diz que muitas das coisas que precisamos, o motivo pelo qual podemos ter elas é pelo que Jesus sofreu por nós. Isaías 53, de 3 a 5, é a profecia falando de Jesus. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Esta é uma grande escritura de substituição. A Bíblia nos diz que como ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele sofreu para que você e eu possamos ser livres dos nossos pecados, mas esta escritura é verdade, ele também sofreu para que você e eu possamos ser sarados. Por suas feridas fomos sarados. Mas veja na escritura, quando fala de Jesus, isto fala da sua rejeição. Ele foi rejeitado entre os homens. Não, ele foi desprezado. Ele não tinha valor. Pense bem, se você fosse Deus na carne, a Bíblia diz que sua própria família foi e disseram para ele: você está doido. Essa foi a opinião da família dele. Temos que fazer alguma coisa, você está louco, temos que ajudar você, vamos para casa, vamos sentar, você tá um pouquinho maluco? Todo lugar que ele estava, ele foi desprezado e rejeitado entre os homens. Por isso o ponto é a substituição. Como ele, pelo fato que ele foi desprezado e como Jesus foi rejeitado, ele pode ajudar as pessoas que têm sido rejeitados, e a Bíblia diz que por suas feridas somos sarados. Isso é o que a salvação faz. A salvação perdoa seus pecados, tira os pecados. A salvação pode curar seu corpo, a salvação pode curar seu coração. E isto é o que precisamos, é um milagre. Pensa sobre isto. A cura envolve uma libertação sobrenatural. Temos aprendido uma lição de ler sobre as curas no Novo Testamento que Jesus fez. E isso é que às vezes o que está afetando você é demoníaco e vem do inferno. Parte do problema pelo qual a rejeição é tão poderosa é porque o diabo convence as pessoas, convence você de que você é assim, você sempre vai ser assim. Alguns de vocês não têm confiança em si mesmo, você é muito inseguro, você tem emoções dolorosas, sua forma de pensar não são saudáveis e o diabo diz: você é assim, você sempre vai ser assim e você nunca vai mudar, você foi feito assim e é quem você é. Mas às vezes, quando há coisas que estão quebradas, vêm do inferno. Mateus 8,16. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados
e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Preste atenção nesta escritura. A Bíblia está ligando o expulsar demônios com a cura. Isto não é nos orgulhar. O que você precisa? Cura ou libertação? Não, ele diz que a libertação trouxe a cura. É por isso que diz claramente. Precisamos entender com respeito à rejeição. É que a rejeição, parte da rejeição é demoníaca. Muitos de vocês aqui têm espíritos atormentadores de temor. Você é uma pessoa temerosa, medo, muitas coisas em relacionamentos, tem medo com respeito a obedecer a Deus, por exemplo, com dinheiro, com a vontade de Deus. Alguns de vocês é vergonha, é algo que é horrível na casa de Deus. E é isso que acontece com as pessoas, cheios de vergonha. E se isso não é curado, eles começam a olhar ao redor e dizem: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sou como eles, eu não devo estar aqui. Isso é vergonha, isso é do inferno. É como se fosse uma paranoia. Manifestação. Eu conheço pessoas que eu amo e tenho ajudado por anos e me dizem: pastor, é como que você quer me pegar? Como que eu fiz alguma coisa errada? E eu digo: por que você está pensando isso? Isso vem do inferno, isso é demoníaco. Por isso que precisamos, se vamos ser curados da rejeição, às vezes precisa ser uma libertação. Lucas 9, versículo 1. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Ele reuniu, chamou seus seguidores. Isto se aplica a você. Isto não é somente especial para os discípulos 2000 anos atrás. Se você é um crente em Jesus, essa promessa é para você. Pergunta: é possível de que alguma das coisas que tem estado atormentando você com vergonha, medo de rejeição, paranoia, seria possível que isso seja direto do inferno, demoníaco? Não há nada errado com você, eu sempre dou o exemplo. Isso é o pior que existe do diabo. Ele vem dar um murro em você, você está com dor, e ele olha para você e diz: que classe de cristão é você que anda com dor? Quando quem trouxe a dor foi ele. Por isso esta promessa diz que se você reconhece alguma coisa na sua vida que vem do inferno, você tem o direito de dizer: eu não tenho que viver mais assim. Por isso, eu preciso uma cura. Deus, eu peço a você um milagre por dentro de cura. E segundo, eu tomo autoridade sobre todo espírito demoníaco do inferno. Não vou viver mais assim. Jesus diz que você pode expulsar ele. Esta é uma coisa que você vai ter que fazer por você mesmo. Vamos falar segundo, então, de participando do seu próprio resgate. Como eu disse, este é um princípio. Essa frase vem de várias formas de resgate. E é que às vezes as pessoas estão no mar, estão afundando, jogam um salva-vida para eles e conseguem resgatar a pessoa. Mas você tem que segurar o salva-vida. Se você está se afundando no mar, ou se você quer que outros salvem você completamente, você nunca vai ser resgatado. Por isso você precisa participar no seu próprio resgate. Semana que vem, vamos ficar focados somente em Deus. A resposta para a rejeição, o qual é falta de amor. A resposta para a falta de amor é amor. E vamos ver isso semana que vem. Deus é a resposta. É a solução. Mas esta semana estamos falando da nossa parte em nosso próprio resgate. Perdão da rejeição. Se você vai pedir a Deus que cure você, para ter cura da rejeição, você vai tomar essa autoridade e expulsar o espírito atormentador, nunca vai funcionar a não ser que você perdoe as pessoas que têm lhe rejeitado. Quando as pessoas violam você, quando pessoas rejeitam você,
É muito normal sentir raiva. Isso é o que alguns de vocês... Por que você me trata dessa forma? Por que você não me dá o amor que eu precisava? O porquê você não me criou corretamente? Por que você me maltratou? Por que você me abusou? Isso é normal que você sinta raiva. E se você foi abusado e violado na vida e você não tem problemas emocionais, ou você está usando umas drogas muito fortes, ou tem alguma coisa quebrada dentro de você, porque as emoções, Deus nos fez criaturas emocionais, mas o fato de que você teve emoções, ou de que não há nada de errado que você se sinta assim. É por isso que em Efésios 4, a Bíblia diz, quando você está com raiva, não peque. Então não está dizendo que você não pode ter raiva. A Bíblia diz que se você, não diz que se por acaso você alguma vez está com raiva. Não, diz se quando você tem a raiva. Porque sabemos, violações acontecem, a raiva é normal como reação inicial. O problema é quando você segura essa raiva. Eu vou segurar essas ofensas do passado. E isso é o que chamamos ressentimento ou amargura, rancor. Hebreus 12:15, eu estou lendo de uma tradução especial, por motivo, veja. Cuidado para que nenhuma raiz venenosa de amargura cresça para te prejudicar, contaminando muitos. Lembre-se, o título da nossa série é Derraigando Rejeição. Você pode ter dor de baixo, mas o fruto que você está tendo vem das raízes, e aqui diz, muito cuidado para que nenhuma raiz venenosa de amargura cresça dentro de você, porque se ela cresce, vai fazer o quê? Vai prejudicar você, e a palavra que utiliza vai trazer corrupção, não somente trazer corrupção para você, vai trazer corrupção para o seu matrimônio, vai trazer corrupção para seus relacionamentos com sua família ou com seus filhos, trazendo corrupção nos seus relacionamentos com Deus. São raízes venenosas, e a Bíblia diz que a amargura é essa raiz venenosa. A amargura é essa raiva inicial, e isso é normal. Mas agora você não quer soltar. Você está segurando, você não está soltando. Não está soltando ela. E essa influência de corrupção, por isso pessoas rejeitadas quase sempre ainda continuam lutando com a pessoa que as rejeitou no passado. Eu tenho contado histórias para você de pessoas que lutando ou falando com pessoas que não estão mais em suas vidas, já até morreram. Eu conheço pessoas que ainda estão com raiva com pessoas mortas. Isso não faz sentido. E o que é que eles fazem? Como eles estão segurando aquela raiva, não é como quem disse, eu sou uma pessoa amável e amorosa, todo mundo na vida, mas por dentro, aquele cara que tá lá, não. Mas se você está lutando com alguém do passado, você vai cobrar com todo mundo que está ao seu redor. Seja quem for. Pessoas que às vezes ficam com raiva tão fácil, tão rápido. Pergunta, o que é que está fervendo dentro de você? Que sai na superfície tão rápido? Claramente, não foi o cara que atravessou você na rua. Isso não é uma violação tão profunda. Por isso, a amargura. E pessoas rejeitadas também muitas vezes estão tentando provar coisas àqueles que os rejeitaram. Vamos pensar nisto. Alguém violou você no passado, não deveriam ter feito isso, enquanto você segurar essa raiva. Enquanto você agarra e não solta aquela raiva, aquela amargura. A pessoa que feriu você, eles continuam tendo poder e controle sobre sua vida. Alguns de vocês, eu sei, quando eu nasci. Ok, mas se você ainda está com raiva, essa pessoa ainda está ferindo você. Essa pessoa ainda tem controlando e fazendo dano em você hoje. Isso não faz sentido. Mateus 18, 34 e 35.
O rei ficou muito irado e colocou o servo na prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Este rei fez o que meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recuse a perdoar de coração seus irmãos. Esta parábola tem várias aplicações de perdão dos pecados, mas ele conta a história com respeito a esse rei e alguém que maltratou você, não pagou o dinheiro que devia. Este homem fica com raiva. Ele diz, eu emprestei o dinheiro a você e você não pagou o dinheiro de volta. O rei diz, ele vai pegar o cara e vai cobrar a forca, enforcar ele. Ele diz, não vou deixar, eu emprestei, eu preciso do meu dinheiro de volta, você tem que me pagar. Na nossa escritura, a Bíblia nos diz que o rei colocou ele na prisão para ser torturado. Porque quem não pagou a ele, agora tem o poder de manter ele na prisão. E por quê? Por que você quer que alguém do seu passado controle sua vida? Por que você quer que alguém do seu passado arruine sua vida? Por isso, esta é a pergunta principal. Se alguém rejeitou você, não criaram você corretamente, violaram, abusaram, enganaram, não falaram palavras de afirmação ou preferiram a outros, podemos fazer uma lista enorme de todas as formas de rejeição. Pergunta: até quando? Esta é a pergunta, eu quero que você responda dentro de você. Até quando você vai permitir que essas pessoas do passado destruam sua vida, arruinem suas vidas? Até quando? Porque o perdão, literalmente, é escolher um momento para soltar, deixar ir. Você não tem que fazer, é porque se eu deixo ir, eles estão escapando com a sua, pastor. Ok, mas a resposta é, você vai querer que eles continuem atormentando sua vida? Para sempre? Mas se eu fizer isso, eles vão ficar sempre... Veja bem, o perdão é isto. Escolhe o dia. Até quanto você quer que eles atormentem sua vida? Você quer que eles continuem atormentando por um ano? Ou vamos dizer, 23 de setembro de 2023. Um ano mais? Ou vamos dizer, 5 anos mais? Você vai permitir que essa pessoa continue arruinando sua vida por 5, 10, 15 anos? Escolha a data. Porque a não ser que você escolha uma data, eles vão continuar ferindo você até o dia que você diga, não mais, não mais. Isso é o que o perdão realmente faz. Se você escolhe a data, daqui a um ano, se você escolhe daqui a 5, alguns de vocês, 197 anos, pastor. Isso é uma tolice. Isso é tolice, isso é doente. A única resposta que a Bíblia diz é perdoar. Perdoar simplesmente significa libertar a dívida. Alguns de vocês, veja bem, tem pais que devem amor a você, que não deram amor a você. Eles devem a você uns anos de criação saudáveis e foi horrível. O perdão simplesmente diz, eu estou liberando a dívida que você tem comigo. Se você continuar segurando e agarrando, eles nunca vão pagar. Essa é a fantasia. Eu vou ficar com raiva deles até o dia que eles venham e me digam o que eu estava pensando. Me desculpa, eu tenho sido malvado com você. Me perdoe. Essa é uma fantasia. Isso nunca vai acontecer. Por isso, libertar a dívida. Efésios 4:32. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando. O único que você faz quando você começa a perdoar é que você está dizendo, eu não sou o juiz. O que a amargura faz é que diz, eu vou segurar, porque eu quero que eles paguem. Eu gostaria que eles paguem. Alguns até começam a procurar vingança. Como fazer para que eles paguem? Isso também é uma fantasia. Perdão simplesmente diz, eu não sou o juiz.
Eu não posso resolver isso, eu não posso consertar o problema, eu não posso castigar ele o suficiente, então eu deixo ir meu direito de juízo. Você não me deve mais nada. E isso não responde todas as perguntas. E se ele foi abusado? E se ele foi estuprado? Não estou falando nada disso. Isso não responde. E a dor? E o sofrimento? O perdão não é o mesmo que a dor desaparecer. A dor vai-se embora por um milagre. Eu comecei falando de que você precisa de um milagre de cura. E você nunca terá um milagre de cura, a não ser que você o deixe ir. Nossa parte é estar disposto a deixar ir. A parte de Deus é tirar a dor. É a parte de Deus. O trabalho de Deus é de curar, de tirar a dor. Por isso, o perdão permite a Deus que Ele possa fazer um milagre em nós e um milagre por nós. Marcos 11, 24 e 25. Eu digo, tudo o que você pedir em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o seu Pai Celestial perdoe os seus pecados. Começamos esta lição dizendo, você precisa de um milagre de cura. O ponto não é convencer você e dizer, esquece do passado. Não, você precisa de um milagre. Marcos 11 nos fala de poder milagroso. Se você ora por qualquer coisa, se você acredita, você receberá poder milagroso. Montes, morros podem ser removidos. Versículo 25 qualifica essa libertação, essa promessa. Esta é a promessa, eu posso fazer um milagre para você, mas qualifica esse milagre. Quando estiverem orando, primeiro, antes que aconteça o milagre, perdoem. Primeiro, perdoem. Isso é uma lição muito importante na vida. Por isso é que, porque Deus não pode me abençoar? Por que eu não posso aquilo? Você primeiro tem que perdoar. Depois Deus pode fazer o milagre de cura e o milagre de libertação. Último ponto. Isso é que precisamos rejeitar a rejeição. Essa é sua parte. Amém. Veja bem, eu disse que Jesus sofreu muita rejeição. Os judeus absolutamente rejeitaram ele. Ele foi diante dos romanos. Os romanos zombaram dele como rei. Mas veja Lucas 23, 3. Então Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, como você diz. Nessa resposta simples de Jesus, como você diz, parte do que Jesus está fazendo é que a opinião que os judeus têm de mim, os judeus dizem que eu não presto para nada. Os romanos, que loucura, você deve estar doido pensar que você é um rei. Você é o rei. E ele diz, como você diz. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, eu não aceito a opinião deles de mim. Cura da rejeição tem que envolver isso, porque em nossas vidas nós recebemos opiniões de rejeição de outras pessoas, do nosso valor, de outras pessoas, toda a vida. Você não foi digno de ser criado, você foi abusado, você foi usado, você não foi digno de receber aprovação, amor ou valor. Tudo bem, isso foram as pessoas, isso veio do inferno. E do inferno o diabo fica dizendo, você nunca prestará para nada, você não serve para nada. O problema é quando você aceita isso. Parte pelo qual tenho feito esta lição é porque há pessoas que elas aceitam a opinião das pessoas do passado que dizem que você não presta e você vive. É verdade, não presta para nada. O diabo diz que você nunca vai servir para nada. E você, eu não sirvo para nada. Não, tem que haver algo em você de que você rejeita, literalmente você quebra esse contrato com a rejeição que tem controlado sua vida. Porque veja, a rejeição mente sobre quem você é.
E o que você tem que fazer é que você tem que rejeitar essas mentiras e dizer: isso não é quem eu sou. Pensa nisto, Números 30, versículo 3 e 5. Se uma moça fizer um voto ao Senhor, ou uma promessa sob juramento, enquanto ainda estiver morando na casa do seu pai, mas se no dia em que ficar sabendo seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Votos, promessas. Veja bem, palavras são poderosas quando palavras são ditas, faladas, e elas não são boas. Ele está dizendo aqui, isso é a aplicação de alguém que diz uma promessa, um juramento tola. No Antigo Testamento, um juramento no Antigo Testamento, você estava comprometido, você tinha que ser responsável ou preso a essas palavras, tinha que cumprir. Mas não vamos usar isso, vamos falar de palavras que foram ditas sobre você. Tem pessoas aqui que você tem ouvido que você não tem dignidade, não tem valor, você nunca prestará para nada, nunca terá sucesso, nunca fará o certo, você é a ovelha negra da família, você é o gatinho feio, tudo. A sua parte, veja bem, deve haver algo só em você, não somente, ai Senhor, tira tudo de mim, não. Tem que haver algo dentro de você, um valor em que essas palavras que temos falado, essas declarações, frases que foram ditas de você, essa é a sua parte. Você tem que participar no seu próprio resgate. Você tem que rejeitar essas palavras. Alguns de vocês em oração precisam dizer: Senhor, as palavras que foram ditas por meu pai, por minha mãe, por meu treinador, meu professor, meu irmão, minha irmã, meu marido, minha mulher, meu filho, minha filha, seja quem for, eu rejeito essas palavras. Essa não é quem eu sou. Esse não é o meu valor. Eles não vão decidir na Escritura. Quem é que decide se essas palavras são aplicadas ou não? O Pai. E lógico, estamos aplicando isto no Novo Testamento. Estamos falando do nosso Pai nos céus. Sim, é verdade. Tem pessoas que falaram todo tipo de coisa que não presta de você. Você é estúpido, você não presta, você é bruto. Mas nosso Pai do céu diz: não, 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 não. Essa não é a minha opinião. Essas palavras não são verdade. Não vou permitir que... Mas você tem que participar nesse resgate. São sentimentos. Alguns de vocês têm esses sentimentos, emoções. É normal que você chegue num grupo de pessoas e fique paranoico, pensando que todos estão olhando para você. Isso é do inferno. Isso não é normal. É normal que você tenha fique cheio de suspeito de pessoas em autoridade. O que esse cara vai fazer comigo? Eu entendo, isso é do inferno, é do passado. Mas você tem que se levantar, ficar firme e dizer: esses sentimentos vêm do inferno. Não é a opinião de Deus. Não é o plano ou o que Deus tem para mim. Por isso aqui, quando nós perdoamos, quando quebramos esses contratos, esses acordos ou crenças dessas palavras, Deus pode curar por dentro. Eu quero que você me liberte. Vamos inclinar o rosto, agora fechar os olhos. Algumas dessas coisas você vai ter que fazer por você mesmo. Vai levar tempo você orar e fazer tudo isso, mas vamos começar o processo agora. Neste momento, eu quero que você diga em voz alta: Deus Pai, eu sei que você me ama. Você quer que eu seja livre do meu passado. E eu preciso de um milagre. Deus, eu escolho perdoar aqueles que me rejeitaram e têm me ferido. Eu não sou juiz, eu deixo ir. Eu não vou segurar essa raiva e essas violações. Agora mesmo eu deixo tudo ir e eu serei livre. Tem havido palavras ditas sobre mim de rejeição. Eu quebro a maldição das palavras. Eu rejeito essas declarações sobre meu valor. Isso não é verdade. Eu rejeito emoções insalubres que me atormentam. Eu expulso elas e todo espírito demoníaco que me atormenta.
em rejeição. E Deus, eu preciso de uma cura por dentro. Cura meu coração quebrantado. Tira a dor e causa que eu esteja curado e sarado por dentro. E eu te agradeço pela liberdade da cruz. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar juntos a Deus agora. Deus, te agradecemos. Que grande privilégio é servir você. Te agradecemos por tua liberdade, pelo amor de Deus que você derramou em nossos corações, Deus. Eu estou pedindo uma dimensão milagrosa. Liberta os cativos esta manhã, Senhor. Pai, eu peço àqueles que estão olhando este vídeo, liberta eles, faz uma obra de libertação, de cura e liberdade, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos parar aqui. Tem um pouquinho mais de tempo por causa do casamento esta manhã. Deus abençoe.